Lá vamos à resolução do exercício 4. E neste exercício, pergunta-se o seguinte: um grafo simples pode ter 5 vértices e 12 arestas? Se sim, pede para esboçar um desenho e, caso negativo, explicar o porquê. Então, para essa questão, podemos pensar em termos de grafo completo, que seria o grafo simples com o maior número de arestas possível para aquela quantidade de vértices. Então, podemos pensar no gráfico completo contendo 5 vértices, verificar quantas arestas esse gráfico possui e, com base nisso, podemos verificar se essa quantidade perguntada ela é menor do que a quantidade máxima de arestas, né, que é informada num gráfico completo, certo? Então, bom, o gráfico completo K5, né? Lembrando dessa terminologia para grafos completos, nós temos o K e o número informa a quantidade de vértices. Então temos essa definição de V sendo o conjunto de vértices, A sendo o conjunto de arestas. Sabemos que a quantidade de vértices é 5, porque é o K5 e é o valor informado na questão. E para esse gráfico completo, existem algumas formas de saber qual é a quantidade de arestas nesse gráfico completo, certo? Mas aí lembrando que podemos pensar que a quantidade de arestas nesse gráfico vai corresponder justamente à quantidade de todos os pares possíveis de UV, onde U e V são vértices do grafo. A quantidade de arestas em A vai ser expressa por essa combinação. Então nós temos n fatorial dividido por n menos 2 fatorial vezes multiplicado por 2 fatorial. E desenvolvendo um pouquinho, chegamos a essa fórmula aqui, n multiplicado por n menos 1 dividido por 2, certo? Então, quando a gente quer saber a quantidade de arestas em um gráfico completo e temos, obviamente, a quantidade de vértices no grafo, basta substituir nessa fórmula e teremos a quantidade de arestas. Então, dando continuidade para 5 vértices, nós temos, substituindo os valores, né, naquela fórmula, nós temos que o gráfico completo contendo 5 vértices, ele vai ter exatamente 10 arestas, certo? Substituindo os valores naquela fórmula. E uma representação gráfica, nós teríamos aqui o K5 sendo expresso dessa forma. Então, visto que o gráfico completo é um grafo simples com a maior quantidade de arestas para um determinado número de vértices, temos que a quantidade máxima de arestas em um grafo simples com 5 vértices tem que ser 10. Então, um grafo simples contendo 12 arestas ele não pode existir, certo? Então, o exercício 5, também relacionado a gráfico completo e quantidade de arestas, pergunta-se quantas arestas existem, né, aqui ficou duplicado, quantas arestas existem a mais no gráfico completo K7 em relação ao gráfico completo K5. Então vimos que lá no exercício passado que a fórmula para determinar a quantidade de arestas em um grafo completo é a seguinte fórmula. Então nós temos a quantidade de vértices multiplicado pela quantidade menos 1 dividido por 2. Né? Isso aqui para determinar a quantidade de arestas. Bom, substituindo os valores, para K5 a gente já havia visto, né, que a quantidade de arestas é 10. E para K7, substituindo os valores, nós temos 21 arestas. Então K7 possui exatamente 11 arestas a mais do que K5, certo? Então mais um exercício para a gente praticar esse conhecimento dessa fórmula, certo? Por último, temos nesse exercício 6, pede-se para determinar a quantidade de vértices que tem grau 3. Né? Então temos um grafo G com 14 vértices e 25 arestas. E temos a informação que esse grafo ele tem todos os vértices dele ou tem grau 3 ou tem grau 5. E com base nisso, determinar a quantidade de vértices de grau 3. Tá? Então, para esse exercício, podemos montar aqui um pequeno sistema onde a gente pode utilizar duas variáveis para representar a quantidade de vértices com grau 3 e grau 5. E temos que essa soma representa os 14 vértices que foram informados na descrição. E além disso,
partindo lá daquele conhecimento do teorema do aperto de mãos, nós podemos utilizar aquela equação para montar aqui a segunda parte do nosso sistema. Com base no teorema do aperto de mãos, nós sabemos que o somatório dos graus dos vértices tem que ser igual a 2 vezes a quantidade de arestas. E agora, partindo desse sistema, você já deve estar familiarizado com a resolução dele, tá? Portanto, o primeiro passo, podemos isolar x1 dessa forma. Depois podemos utilizar esse novo valor de x1, substituindo aqui na segunda linha e encontrando o valor de x2. Fazendo a substituição desse novo valor do x1 na segunda linha, nós temos aqui esse resultado, que x2 tem que ser igual a 4. E fazendo a substituição desse valor na primeira igualdade, nós temos, portanto, que x1 tem que ser igual a 10, certo? Então, vamos conferir aqui os valores. A quantidade de vértices com grau 3 tem que ser igual a 10 e a quantidade de vértices com grau 5 tem que ser 4. Então, 4 mais 10, nós temos 14 vértices. E se fizermos aquela multiplicação, nós temos que 10 vezes 3, que o grau, né, desses vértices vai ser igual a 30. E 4 vezes 5, nós temos 20. Então, 20 mais 30 é, de fato, igual a 50, que é a conta informada pelo teorema do aperto de mãos. Então, mais um exercício simples para praticar um pouco o conhecimento do teorema do aperto de mãos, tá? Então é isso, bons estudos, tchau, tchau.